Olá pessoal, bem-vindo a mais essa aula de estatística inferencial. Nessa videoaula, continuaremos a tratar sobre intervalos de confiança e eu estou utilizando como referência o livro de Estatística Aplicada do Larson, capítulo 6. Nessa videoaula, vamos continuar com o estudo de intervalos de confiança para o parâmetro média. Contudo, agora estaremos numa situação em que o desvio padrão da população é desconhecido. Vamos fazer aqui um resumo do nosso problema. Suponhamos que nós temos aqui uma população. Nós queremos a média de alguma variável dessa população. Por exemplo, suponhamos que essa população seja os alunos do ensino superior numa determinada cidade. Nós queremos calcular a altura média desses alunos. Como é muito difícil você pesquisar todos os alunos matriculados no ensino superior numa determinada cidade, é muito comum fazermos pesquisas amostrais. Pegamos uma amostra desses alunos e tiramos aqui a média desses alunos. Essa média representa uma inferência da média que seria de toda a população. Sabemos que essa média é diferente dessa média. Sabemos que essa média amostral tem um erro em relação a essa média populacional. É nesse sentido que utilizamos a média da amostra e ao invés de calcularmos ou ao invés de fazermos uma inferência dessa média da amostra sobre a média da população, levamos em consideração essa margem de erro e calculamos não a média da população, mas um intervalo onde essa média provavelmente está. Como existe uma margem de erro, calculamos essa média da população baseada num grau de confiança que nos dá a probabilidade de que a média da população esteja nesse intervalo aqui. Esse grau de confiança pode ser, como vimos, de 90%, 99%, 95%, nos dá então que a partir da média da amostra, podemos fazer uma inferência sobre a média da população, dado um grau de confiança C. A problemática aqui é que para calcularmos essa margem de erro, devemos levar em consideração o desvio padrão da população. E até agora, nós tínhamos o desvio padrão da população. A partir de agora, vamos tentar identificar essa margem de erro sem conhecermos o desvio padrão da população. Quando calculávamos o intervalo de confiança para a média, conhecendo o desvio padrão da população, ou seja, quando calculamos o intervalo de confiança para a média da população, quando o desvio padrão da população é conhecido, utilizamos, quando vimos em aula anterior, uma distribuição normal padrão e o padrão Z crítico dessa distribuição normal.
De forma muito similar agora, quando não conhecemos o desvio padrão da população, vamos calcular o intervalo de confiança para a média da população. Utilizamos uma outra distribuição que não é a distribuição normal padrão. É a distribuição T de student, onde o parâmetro agora utilizado chamaremos de T crítico, que é o T da distribuição T de student. Essa aqui é a nossa distribuição T de student. Vamos falar um pouquinho sobre algumas propriedades dessa distribuição T. Podemos perceber que algumas dessas propriedades são muito semelhantes às propriedades da distribuição normal. A primeira propriedade da distribuição T, igual à distribuição normal, padrão, é que a média, a mediana e a moda da distribuição T são iguais a zero aqui. A distribuição T também tem esse formato de sino e é simétrica em relação à média, como podemos observar aí na figura. A área total sobre a curva da distribuição T, a área total aqui, sobre a curva, né, também vale 1. A diferença principal é que na distribuição T, nós não temos uma única curva, mas uma família de curvas. São, como podemos observar aqui, algumas curvas e não uma única curva, onde essas curvas dependem do que chamamos aqui de grau de liberdade, onde o grau de liberdade é definido por n menos 1, sendo n o tamanho da amostra. Isso quer dizer que, a depender do tamanho da amostra, temos diferentes curvas de distribuição T, todas semelhantes ou todas sobre a mesma forma, mas com diferenças. E a principal diferença está nessa distância entre a curva e o eixo horizontal. Quanto menor o grau de liberdade, maior é essa distância entre a curva e o eixo horizontal. Dessa forma, dizemos que as caudas da distribuição T são mais grossas que as da distribuição normal padrão. Outra característica importante é que o desvio padrão da distribuição T varia com o tamanho da amostra, mas é maior do que 1. E outra característica importante é que, à medida que o grau de liberdade cresce, essa distância vai diminuindo. De tal forma que, se o grau de liberdade for maior ou igual a 30, a distribuição T tende a se aproximar da distribuição Z. Ou seja, à medida que o tamanho da amostra cresce, teremos uma distribuição T muito próxima da distribuição normal padrão. Dessa forma, podemos construir um intervalo de confiança para a média populacional, agora com desvio padrão da população desconhecido, por meio de um passo a passo muito parecido com o que utilizamos quando conhecíamos o desvio padrão da população. Inicialmente, precisamos verificar se o desvio padrão da população não é conhecido. Vale a pena observar que, na maioria das pesquisas, é muito difícil você conhecer esse desvio padrão. Por isso, utilizamos bastante
para calcular intervalos de confiança para a média, a distribuição T. Em geral, para conhecermos o desvio padrão da população, utilizamos pesquisas que já foram realizadas no passado ou pesquisas piloto. Mas quando não é possível, por meio dessas técnicas, conhecer o desvio padrão da população, a melhor forma é utilizarmos aqui a distribuição T. Precisamos observar se a amostra é aleatória. Óbvio, caso o processo de amostragem não seja aleatório, isso pode implicar em viés na pesquisa, inviabilizando todos os resultados da pesquisa. E, por fim, precisamos saber se a população é normalmente distribuída ou se a nossa amostra é maior ou igual a 30. Em seguida, calculamos a média da amostra e, diferente do que fizemos no passado, agora precisamos calcular o desvio padrão da amostra. Então, quando conhecíamos o desvio padrão da população, não era necessário calcular o desvio padrão da amostra. Como agora a gente não conhece o desvio padrão da população, a gente precisa calcular o desvio padrão da amostra, porque é por ele que a gente vai inferir a nossa margem de erro. Precisamos também, diferente do que fazíamos anteriormente, calcular o grau de liberdade, porque a distribuição D não depende de uma única curva, mas sim de uma família de curvas que vai depender desse grau de liberdade, onde calculamos esse grau de liberdade por n-1. N aí, o tamanho da nossa amostra. Obviamente, isso vai depender do nosso nível de confiança, C, dado, e a partir daí conseguimos obter o valor crítico T, que vai nos permitir calcular a nossa margem de erro. Esse valor crítico está, no caso do livro do Larson, na tabela B5 do apêndice B. Essas tabelas de distribuição são muito comuns de se encontrarem aí na internet. A partir daí, calculamos a margem de erro de forma muito semelhante ao que calculamos em videoaula anterior para o caso onde o desvio padrão da população era conhecida. A margem de erro, E, é calculado pelo parâmetro T vezes o erro padrão. O erro padrão agora é dado pelo desvio padrão, não mais da população, mas o desvio padrão da amostra, dividido pela raiz quadrada de n. Assim, ao calcularmos essa margem de erro, podemos inferir o nosso intervalo de confiança, calculando os limites desse intervalo. O limite inferior é dado pela média da amostra menos a margem de erro E calculada. E o nosso limite superior é dado pela média da amostra mais essa margem de erro calculada. Assim, temos que a média da população inferida está entre esse limite inferior e esse limite superior. Obviamente, pensando aqui que a média da população está sobre esse intervalo com uma probabilidade definida pelo nível de confiança ser dado. Vamos aqui aprender a encontrar o valor crítico T por um dado nível de confiança por meio de um exemplo. No caso aqui, por um determinado nível de confiança de 90% e por um tamanho de uma amostra de 22. A primeira coisa que precisamos é identificar o grau de liberdade.
Sabemos que o grau de liberdade, GL, é igual a N menos 1. Logo, o grau de liberdade é dado por 22 menos 1, que é igual a 21. Temos o nível de confiança C, que é de 0,9, 90%. Precisamos agora aprender a ir na tabela e identificar e encontrar o nosso valor crítico T. Essa é a tabela apresentada por Larson, onde ele mostra a distribuição T. Aqui na primeira coluna, temos o grau de liberdade. Temos aqui o nosso nível de confiança C. Precisamos apenas encontrar aqui, então, qual o grau de liberdade dado o nível de confiança. Nosso grau de liberdade é 21. Nosso nível de confiança é 90. Ligando aqui esses valores, temos que o nosso T crítico é igual a 1,721. Assim, podemos interpretar os resultados da seguinte maneira. Para uma distribuição T com 21 graus de liberdade, um nível de confiança de 90%, podemos afirmar que a área sobre a curva está entre mais ou menos 1,721. Essa área aqui, na nossa tabela, quer dizer justamente essa área aqui em azul. Essa área aqui em azul representa 90% de toda a área. Está compreendida aqui entre os valores menos T e mais T, que no caso da nossa tabela é igual a menos 1,721 e mais 1,721. Esses dois valores críticos vão determinar uma área de 90% aqui na nossa distribuição T. Vamos construir aqui o intervalo de confiança a partir desse exemplo dado no livro do Larson. Vou ler com vocês. Você seleciona aleatoriamente 16 cafeterias e mede a temperatura do café vendido em cada uma delas. A temperatura média da amostra é de 162 Fahrenheit, com um desvio padrão de 10 Fahrenheit. Construa um intervalo de confiança de 95% para a temperatura média da população de cafés vendidos. Suponha que as temperaturas tenham distribuição aproximadamente normal. Olha, temos aqui algumas informações importantes. Primeiro, a seleção se deu de forma aleatória, ou seja, sem nenhum viés. O número de amostra é pequeno, são 16 cafeterias, menor do que 30. Mas sabemos que a distribuição é aproximadamente normal, o que nos confere a possibilidade de fazer esse exercício, mesmo com um número de amostra pequeno. Veja que a temperatura média que ele nos deu, de 162 Fahrenheit, é uma temperatura média da amostra. E ele quer saber a temperatura média dessas 16 cafeterias, ou seja, ele quer saber a temperatura da população. Qual é a temperatura que essas 16 cafeterias vendem o seu café?
Sabemos que o desvio padrão calculado é o desvio padrão não da população, mas da amostra, ou seja, dessas 16 cafeterias. E queremos construir o intervalo de confiança, dado um nível de confiança de 95%. Olha, a primeira coisa que precisamos é encontrar o valor T crítico. Para isso, precisamos ir na tabela de distribuição T, mas antes de irmos na tabela de distribuição, precisamos encontrar o nosso grau de liberdade. O grau de liberdade, como sabemos, é N menos 1. A nossa amostra é de 16 cafeterias, menos 1. O nosso grau de liberdade é igual a 15. Indo agora na tabela, temos um grau de liberdade igual a 15 e um nível de confiança C igual a 0,95. Achamos aqui, então, um valor T igual a 2,131. Assim, o nosso valor T é igual a 2,131. Precisamos agora calcular a nossa margem de erro. Sabendo que a nossa margem de erro é o valor crítico T vezes o desvio padrão da amostra dividido pela raiz de N, temos que o valor da margem de erro é igual a 2,131 vezes 10, que é o desvio padrão dado aqui no exercício, dividido pela raiz de N é igual a 16. Temos que a nossa margem de erro é igual a aproximadamente, fazendo as contas pela calculadora, 5,328. Assim, sabemos que a temperatura média da população está no intervalo, no limite inferior, dado pela média da amostra, menos a margem de erro que nós calculamos. A média da amostra, 1,62 graus Fahrenheit, menos 5,3, como calculamos aqui, aproximadamente. Isso dá um valor de 156,7. E o limite superior do nosso intervalo de confiança é dado pela média da amostra mais a margem de erro E calculada. 162 mais 5,3 dá aproximadamente 167,3. Assim, podemos afirmar que a temperatura média da população de cafés vendidos nessas 16 cafeterias está entre 156,7 Fahrenheit e 167,3 Fahrenheit, com um grau de confiança, ou seja, com uma probabilidade de 95%. Vamos agora fazer esses exercícios do Larson na página 294. Vou ler com vocês os exercícios de 9 a 12. Construa o intervalo de confiança indicado para a média populacional μ, usando a distribuição T. Vou fazer aqui os dois primeiros, o 9 e o 10, e depois eu deixo indicado os resultados dos exercícios 11 e 12,
para vocês tentarem fazer. No exercício 9, ele dá como valores o nível de confiança de 0,90, a média da amostra de 12,5 e o desvio padrão da amostra igual a 2, o tamanho da amostra, n, é igual a 6. A primeira coisa que precisamos calcular é o grau de liberdade. Como a amostra é igual a 6, o nosso grau de liberdade é igual a 5, n menos 1. Precisamos encontrar agora o nosso T crítico. Para encontrarmos o T crítico, vamos na tabela de distribuição T. Aqui na tabela de distribuição, temos grau de liberdade igual a 5, nível de confiança igual a 0,90. Fazendo aqui e aqui, vamos encontrar um valor T igual a 2,015. T, então, é igual a 2,015. Agora, podemos calcular a margem de erro. A margem de erro sabemos que é o T crítico vezes o desvio padrão da amostra dividido por raiz de n. A nossa margem de erro é igual a T 2,015 S, desvio padrão da amostra, igual a 2, raiz de n igual a 6. Esse valor é igual a 1,645. Assim, podemos construir um intervalo de confiança, pegando no nosso limite inferior a média da amostra menos a margem de erro calculada. A média da amostra é 12,5, menos o valor calculado 1,645. O nosso limite inferior é igual a 10,855. Vamos calcular agora o nosso limite superior. Fazemos a média da amostra mais a margem de erro, 12,5 mais 1,645. Isso é igual a 14,145. Assim, sabemos que o intervalo de confiança, dado um grau de confiança de 0,9, a média da amostra de 12,5, desvio padrão da amostra de 2 e um tamanho da amostra de 6, está no intervalo entre 10,855 e 14,145, com uma probabilidade de 0,9, ou seja, de 90%. Vamos fazer agora o exercício número 10. No exercício número 10, o grau de confiança é igual a 0,95, a média da amostra é igual a 13,4, o desvio padrão da amostra é igual a 0,85 e o tamanho da amostra, n, é igual a 8. Precisamos inicialmente saber o grau de liberdade, que é igual a 7, 8 menos 1, e precisamos encontrar o T crítico. Vamos na tabela de distribuição T encontrar o T crítico. Temos aqui como grau de liberdade 7, o nível de confiança
igual a 0,95. Dessa forma, fazendo aqui e aqui, temos um T crítico dado por 2,365. Nosso T crítico é igual a 2,365. Podemos agora calcular a nossa margem de erro. Nossa margem de erro é dado pelo T crítico vezes o desvio padrão da amostra dividido por raiz de N. A nossa margem de erro é igual a 2,365 vezes 0,85 dividido pela raiz de 8. Isso dá um valor aproximado de 0,711. O nosso limite inferior do intervalo de confiança para a média populacional, μ, é igual à média da amostra menos a margem de erro calculada, que é igual a média da amostra, está aqui, 13,4, menos nossa margem de erro aqui, 0,711. O nosso limite inferior é igual a 12,689. Calculando agora o nosso limite superior, fazemos a média da amostra mais a margem de erro, 13,4 mais 711, dá um valor aproximado de 14,111. Assim, o intervalo de confiança para um nível de confiança de 0,95, uma média amostral de 13,4, um desvio padrão de 0,8 e uma amostra de N igual a 8, está no intervalo entre 12,689 e 14,111. Então, pause no seu vídeo e tente fazer aí o exercício número 11. De grau de confiança igual a 0,98, média da amostra igual a 4,3, desvio padrão da amostra igual a 0,34 e N igual a 14. Espero que você tenha acertado. O resultado é um intervalo de confiança para a média populacional μ, que está entre 4,059 e 4,541. Novamente, pause o seu vídeo e tente agora fazer o exercício número 12. O nível de confiança é de 0,99, a média da amostra de 24,7, o desvio padrão da amostra igual a 4,6 e o N igual a 50. O intervalo de confiança para a média populacional μ, espero que você tenha acertado, está entre 22,957 e 26,443. Como resumo do que vimos até agora, para calcularmos intervalos de confiança para a média da população a partir de uma amostra, uma das coisas importantes é saber se conhecemos ou se é possível conhecer o desvio padrão
da população. Caso o desvio padrão da população seja possível de ser conhecido, obviamente, a pesquisa amostral tem que ser uma pesquisa montada a partir de uma metodologia que permita uma amostragem aleatória, para que nosso resultado não tenha nenhum viés ao final. Precisamos identificar se a população é normalmente distribuída ou se o tamanho da amostra é maior ou igual a 30. Se isso tudo é verificável, então podemos utilizar a distribuição normal padrão, onde o cálculo da margem de erro se dá pelo Z crítico na nossa distribuição normal, vezes o erro padrão da média calculado pelo desvio padrão da população sobre a raiz quadrada do tamanho da amostra, N. Agora, se não é possível conhecermos, e é o que acontece muitas das vezes, o desvio padrão da população, o cálculo do intervalo de confiança para a média pode ser feito utilizando a distribuição T, onde a margem de erro é o T crítico da distribuição T, vezes o erro padrão. O erro padrão aqui, calculado agora pelo desvio padrão da amostra sobre a raiz de N, a raiz quadrada do tamanho dessa amostra. Lembrando que para o cálculo da distribuição T, precisamos sempre identificar o grau de liberdade. O grau de liberdade é igual ao tamanho da amostra menos 1. Vale a pena observar que se o tamanho da amostra for muito grande, podemos fazer uma aproximação da distribuição T com a distribuição normal, pois a distribuição T se aproxima da distribuição normal quando o tamanho da amostra é maior. Se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal, acione as notificações e fique por dentro das novidades.